Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô um pouquinho sumida aqui do canal. Já tem quase um ano que o canal tá parado, então eu resolvi retomar as gravações aqui com um videozinho bem curtinho, bem simples, um passo a passo sem moldes para vocês dessa ursinha. Eu tô produzindo algumas unidades e eu acho que fica bem legal para retomar, né, os vídeos aqui do canal. Então vamos lá, vamos começar com a escolha da cor da massa. Eu tô usando aqui um tom de marrom, marrom claro e pele clara da Winky Way. Cola legítima, eu gosto muito de usar essa cola. Isopor, bolinha de isopor de 15 milímetros e de 25 milímetros e um cortadorzinho de coração, mas vocês podem usar também um cortadorzinho redondo. Eu tô mostrando aí o olhinho resinado que eu tenho, mas vocês também podem usar miçanga preta. E a nossa bela e velha e boa maquiagem, né? Pra gente fazer aquele ruborzinho, aquelas pinturas na nossa peça. Então, para chegar nessa tom de massa, eu fiz umas misturinhas de pele clara com pele negra da marca Winky Way. Coloquei um pouco de massa branca e um pouco de massa natural e eu cheguei nesse tom. Então eu tô sovando bastante a massa, né? Vocês sabem aqui que tem que sovar bastante a massa de biscuit para não ter rachaduras na nossa peça quando ela estiver seca. Então eu já tinha sovado bastante, voltei a sovar novamente e tô aqui encapando a minha bolinha. Vocês podem passar cola branca previamente na bolinha, deixar secar para poder encapar e isso ajuda a aderência da bola e não dá aqueles bolsões de ar, né? A famosa bolha no biscuit. Então vocês podem fazer isso antes com todas as bolinhas. Se comprarem um saco, já trata a bolinha antes de começar a fazer a peça. Então aqui eu tô alisando bem o nosso corpinho, né? Da nossa ursinha. E eu vou fazer uma coxinha. Formato de uma. Tentando, né? Fazer o formato de uma coxinha. E eu tô alisando, dando o formato que eu quero, vendo se é realmente a quantidade de massa que eu quero utilizar para fazer esse corpinho. Logo que eu não usei balança e nem moldes, então a gente vai muito na nossa sensibilidade e saber qual o tamanho que a gente quer a nossa peça. Lembrando que o biscuit ele encolhe pelo menos 2 vezes o tamanho que a gente fez a peça inicial. Então a gente fez a nossa coxinha e vamos colocar um palitinho de dente para poder fixar a cabeça após. Geralmente eu uso arame galvanizado, mas eu não tinha aqui. Então eu estou usando o palito de dente porque a gente vai precisar fixar a cabeça. A gente vai reservar agora o corpinho e vamos dar continuidade com a cabecinha. Da mesma cor, né, da massa. Eu tô sovando bastante. Eu deixei assim, a massa sempre tampada com plástico para que ela não resseque. Aqui eu achei que tinha muita massa e eu dei uma reservada, tirei um pedacinho, voltei a fazer uma bolinha e vou forrar a bolinha de isopor de 15 milímetros com essa massa. Para que serve a bolinha de isopor, gente? A bolinha de isopor, ela serve para que quando a massa for encolher, ela não diminuir tanto o tamanho do nosso produto final. Então, por isso que a gente usa bolinhas de isopor ou bolinhas de papel laminado, papel alumínio, né? Eu já utilizei bastante. Quando eu não tenho bolinha de isopor, eu uso papel laminado. Então aí, pessoal, eu tô dando formato na cabecinha da nossa ursinha, de forma assim bem simples, né? Fiz a coxinha, fiz aquela, né, aquele côncavo, aquela
aquele leve apertadinho aí no meio, que eu sempre faço assim com as minhas peças, com carinha de bichinho. E aí eu tô alisando, dando formato pro rostinho da nossa ursinha. Vocês podem também fazer o rostinho redondo. Eu prefiro dar esse tipo de formato para minha peça. Então eu vou pegar meu olhinho resinado dessa marca Dona Criativa, não é publi, elas não estão me pagando para isso, mas eu gosto bastante dessa marca de olhinho resinado. Aqui eu tô marcando, é sempre bom a gente marcar aonde a gente vai aplicar o olho resinado ou a miçanga preta. Vocês podem também colocar a miçanguinha preta, que também dá um resultado muito bom. Quando eu não tinha óleo resinado, eu já usei muita miçanga nas minhas peças. Aqui eu peguei uma esteca, mas vocês também poderiam usar um cabo de palito, um cabo de pincel. Agora a gente vai pegar um pouquinho de massa pele clara ou pele amarela, dependendo da marca que vocês forem utilizar. Aqui eu tô usando a marca da Winky Way. E eu vou fazer aquele focinho com cor mais destacada. Gente, lembrando que a massa de biscuit tanto encolhe quanto escurece. Então, quando vocês forem fazer essas misturas, né, de massa, como eu fiz, tem que se atentar a esse detalhe também, que a massa ela vai secar e ela vai encolher e a cor vai se modificar. Eu gosto de usar cola, mas tem artesãos que gostam de utilizar água quando a massa ainda está molhada. Gente, esses processos podem ser feitos de um dia para o outro, né? Podem fazer os corpinhos num dia e a cabecinha no outro, é até bom. Aí que eu tô mostrando para vocês no marcador de boquinha que eu fiz com a capinha de pincel e fica um excelente marcador de boquinha. Eu pelo menos gosto muito. Tô fazendo aí a marcação do narizinho da nossa ursinha. E agora eu vou pegar um pouquinho de massa que eu tirei do excesso do corpinho da cabecinha e vou fazer as duas orelhinhas. É bem pouquinho, né? Para a orelhinha ficar bem delicada. Então aqui eu tô fazendo duas bolinhas, eu apertei. Aí eu tô pegando um boleador, mas vocês podem fazer também com outro material. Uma ponta mais grossa de pincel. E agora a gente vai passar mais um pouquinho de cola para poder fixar nossas orelhinhas. É sempre muito pouquinha cola, gente. É mais para fixar. Eu gosto de passar cola para ficar mais seguro. Principalmente se está muito calor na sua cidade. E a peça de biscuit seca com mais rapidez. Agora eu vou fixar a outra orelhinha. Fazendo um pequeno acabamento. Se vocês sentirem mais segurança, vocês podem fazer primeiro a cabecinha, sem o focinho, sem a orelhinha, esperar secar e depois fazer essa parte do focinho e das orelhinhas, porque vocês não vão deformar a peça. Agora eu tô pegando um pouco de massa pele amarela, né, solvando bastante, como vocês sempre podem perceber, para fazer aquela cor mais destacada da barriga. Aí eu peguei o meu rolinho, que vocês já conhecem, mas podem utilizar o cano de PVC, porque eu já usei muito no início, que também dá o mesmo resultado. Aqui eu peguei esse cortador de coração, mas vocês também poderiam usar um cortador redondo, uma tampa de
de conserva para poder cortar, porque eu já otimizei muitas coisas da minha cozinha para trabalhar no início. Então aqui eu decidi fazer esse formato de coração, mas vocês podem fazer o formatinho oval, né? Trabalhar com a criatividade de vocês. Aí eu vou pegar o nosso corpinho que estava ali reservado, que ainda está molhado, sempre lembrando vocês, tomar muito cuidado quando for fazer uma peça assim inteira, quando o biscoito está molhado, porque a gente corre o risco de deformar a peça. Então é sempre tomando cuidado para não marcar a peça, não deixar a impressão digital, para não ficar um trabalho mal acabado, né? E aí eu tô alisando para ela ficar bem fixada. Quando o biscoito encolher, ela não ficar um resultado esquisito, para aderir bastante aí no corpinho, a barriguinha. Pronto. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar a massa que restou, que eu tirei lá dos excessos, para poder fazer o bracinho e as perninhas. A mesma modelagem, ó, uma cobrinha e enverguei. É a mesma coisa, tanto para os bracinhos quanto para as mãozinhas. É uma modelagem bem simples, eu acho que qualquer pessoa pode fazer. Não precisa ter muitas técnicas nem muitos materiais, e vocês podem treinar várias e várias vezes. Eu quero treinar só bracinho, eu quero treinar só orelhinha, eu quero treinar. É assim que a gente vai atingindo aquela desejada perfeição, né? Eu ainda não atingi a minha perfeição, mas espero poder transmitir para vocês aquilo tudo que eu aprendi. Aí eu passei mais um pouquinho de cola para poder colar as patinhas de baixo, tipo ursinho puff, sabe? Eu achei que ficaria um formatinho bonito de ursinho puff, eu tomei como inspiração. Com bastante cuidado para não deformar a peça, o corpinho. Passa mais um pouquinho de cola pra gente aderir as patinhas de cima. E é assim que ficou o corpinho da nossa ursinha. A gente vai reservar o corpinho e vamos continuar com o rostinho. Aqui eu peguei um pouquinho de massa marrom escuro, marrom chocolate da marca Milky Way, e eu vou tirar um pouquinho de nada, um grãozinho de arroz, para fazer o destaque do focinho. Ou, se vocês não tiverem essa cor de massa, vocês podem tingir com tinta para tecido marrom escuro, que também dá certo. Como a massa estava muito mole, não precisei passar cola. E aí eu fixei um formatinho triangular do focinho aí naquela marcação que a gente tinha feito anteriormente no focinho. Agora a gente vai fazer a maquiagem da nossa ursinha, né? Que são os cílios e a sobrancelha. A gente sabe que o urso não tem sobrancelha e cílios, mas que dá um charme para a peça. Estou mostrando a tinta para vocês que eu utilizo. Marrom escuro, marrom rústico, né? Para poder fazer a nossa maquiagem simples. Se vocês não têm habilidade com pincel, vocês podem esperar a peça secar completamente e fazer de caneta, com uma caneta com uma ponta bem fininha, que dá também um resultado semelhante. Para fazer a pintura, também o ideal é deixar a massa de biscuit, a peça final, secar, para que a tinta não rache. Mas como eu quero mostrar a peça para vocês, então eu estou fazendo isso antes que a peça seque completamente.
É uma pintura muito simples, que com um pouquinho de treino todo mundo consegue fazer. Porém, se não conseguir fazer, é só vocês utilizarem uma caneta de ponta fina. Se não achar marrom, vocês podem fazer de preta. Mas tem aquelas canetas tinteiro de ponta fina que também consegue atingir esse resultado. E foi assim que ficou os cílios e a sobrancelha da nossa ursinha. Agora eu vou fazer a maquiagem da nossa ursinha com aquele estojinho que eu mostrei pra vocês lá no início do vídeo. É bem simplesinho, um estojinho barato que a gente encontra em qualquer lugar. Eu nunca consigo abrir isso, então eu sempre preciso de ajuda de algo. Eu utilizo bastante nas minhas peças, então a gente vai começando devagar. Aí, ó, sujei de tinta. Começando sempre devagarzinho, aplicando as cores, para saber se é essa mesma cor que a gente quer na peça. O bom também é fazer a pintura quando a peça está semi-seca, não completamente molhada, mas também não completamente seca, para a cor que você quer aderir melhor na superfície da sua peça. Então aqui eu estou aplicando com cuidado, para não ficar um borrão e ficar uma ursinha delicada. Eu escolhi para essa ursinha a cor amarela. Então eu vou fazer uma aplicação depois de amarelo, mas antes eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fixar a cabeça. Para não amassar, eu não vou forçar essa cabeça. Eu medi até onde ia a cabeça, que batia lá na nossa bolinha de isopor, e vou cortar o palito para poder fixar a cabeça. Se eu forçasse agora com a peça molhada, a cabeça ia ficar deformada. Então a gente vai até onde o palito bate na bolinha de isopor da cabeça. Apliquei a cola e agora eu vou fixar a cabeça no corpinho sem nenhum problema. O ideal também é que essa parte seja feita quando o corpinho já está seco, para uma parte não deformar a outra. Porém, se vocês precisarem fazer, vocês precisam fazer com bastante cuidado para que essa peça não fique deformada. Agora eu vou aplicar a florzinha que eu tinha feito e um lacinho no pescoço que eu também já tinha deixado preparado na cor amarela. Mas vocês podem fazer da cor que vocês preferirem. Podem comprar a florzinha pronta, ou vocês podem fazer uma de biscuit também, que eu já ensinei para vocês aqui no canal como que eu faço as minhas florzinhas. Olha como ficou delicada. E aí eu vou dar o restantinho dos toques finais na nossa peça. Tinta acrílica amarela, essa aí já tem há muito tempo, só para fazer alguns acabamentos. Vou marcar duas, vou mostrando para vocês como que eu fiz lá na rosinha. Eu vou marcar duas pontinhos na bochecha, um de um lado e um de outro, mas para dar um charme na peça, não precisa se vocês não quiserem. E eu tô fazendo com pincel, mas vocês podem fazer com palitinho de dente, pra ficar assim bem delicado. Agora a gente vai reservar a tinta amarela e vamos pegar a tinta branca. Eu tô usando essa tinta relevo branca porque a minha tinta acrílica acabou, mas vocês podem fazer com tinta acrílica normal. Tô usando essa porque a minha tinta acrílica acabou e eu queria fazer esse detalhe de branco pra mostrar pra vocês.
Essa tinta também é acrílica, mas é alto relevo e é uma tinta um pouquinho mais cara. Mas não tem necessidade de ser esse tipo de tinta. A gente aplica. Quando nós vamos fazer a aplicação no biscuit com tinta, o ideal é sempre que o biscuit esteja seco, para a tinta não rachar com o encolhimento do biscuit. Aqui saiu um pouquinho do enquadramento, mas eu tô fazendo as bolinhas aqui no nosso lacinho do pescoço. Gente, chega na parte final e é isso. Se vocês quiserem pintar mais um pouquinho, quiserem fazer alguma alteração, aí fica a critério da criatividade de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Assistam, comentem, compartilhem. Muito obrigada por assistirem o vídeo. Voltei aqui. Eu espero poder todo sábado trazer mais vídeos para vocês. Tchau, tchau e até a próxima.